Olá pessoal, eu sou o William Gabriel do canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e no mundo. Não sei gravar a parte 1, mas bora para a parte 2, na verdade a parte 4. Esse vídeo é explicando sobre os desastres naturais que eu disse ontem, que eu ia explicar para vocês. Agora bora pro sexto desastre natural, que marcaram o Brasil e o mundo nesse ano. Tornados atingiram os Estados Unidos. Não foram apenas centenas a milhares de tornados somente nesse ano. Provocaram centenas de mortos. Não aconteceu um único dia não. Foi ao longo desse ano, de toda a temporada. De março até dezembro. Milhares de tornados devastaram vários estados nos Estados Unidos, provocaram centenas de mortes ou mais e muita destruição cidades inteiras apenas esse ano. E que marcou o Brasil e o mundo foi esse fato dos Estados Unidos. Agora, gente, bora ver algum desses tornados que devastaram vários estados nos Estados Unidos. Mais de 20 pessoas morreram depois da passagem de tornados que atingiram 7 estados no sul e no centro-oeste dos Estados Unidos. E uma banda brasileira que se apresentava em um dos estados atingidos escapou por pouco da tempestade. Imagens feitas por drones mostram a destruição na cidade de Little Rock, no estado de Arkansas. Quarteirões inteiros foram ao chão. O telhado de um shopping foi totalmente arrancado pela força do vento e carros ficaram amontoados no estacionamento. Com um ângulo mais aberto é possível ver as residências completamente destruídas. Estas outras imagens mostram árvores arrancadas com raízes do solo. Segundo as autoridades locais, o tornado derrubou as paredes de muitos edifícios, tombou veículos e danificou as linhas de energia, deixando milhares de pessoas no escuro. Este motorista capturou o momento em que o tornado atinge o carro em que está. A força do vento arranca as árvores ao redor do veículo. Momentos depois, todo o entorno de onde ele está fica destruído. Ele não ficou ferido. No estado de Iowa, centro-oeste dos Estados Unidos, uma testemunha conseguiu registrar o tornado se movimentando pelos campos. A chuva se torna mais forte conforme ela se aproxima do local. Já em Indiana, esse motorista mostra carros tombados ao longo de uma rodovia na sexta-feira à noite, logo após a passagem do tornado no local. Em Illinois, o teto de um teatro desabou com as fortes chuvas causadas pela tormenta. Um festival de música estava em andamento no momento do acidente. Cerca de 200 pessoas assistiam aos shows. Pelo menos uma pessoa morreu e quase 30 precisaram ser levadas aos hospitais da região. Uma banda brasileira feminina se apresentou no teatro pouco antes do desastre. Em uma rede social, a banda Cripta disse que todas as integrantes estão vivas e seguras. Elas perderam o motorhome, aquele veículo que funciona como uma casa sobre rodas. A destruição de sexta-feira acontece uma semana depois que uma série de tempestades fortes formaram um tornado que devastou a cidade de Rolling Fork, no estado do Mississippi. Pelo menos 26 pessoas morreram e mais de 400 casas foram destruídas. O presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill visitaram as famílias do Mississippi que foram afetadas pela tempestade. Biden prometeu ajuda financeira e uma rápida reconstrução do local. Uma onda de tornados fora de época causou estragos e muito pânico nos Estados Unidos e a morte de 6 pessoas. Quem conta a história é o Eduardo Barão. De muitas casas e prédios só sobrou a estrutura. Nas estradas, o desespero dos motoristas. As rajadas de vento arrastaram carros e barcos e dividiram ao meio a bandeira americana. Foram 6 tornados fora de época que espalharam destruição nos estados do Tennessee e Kentucky. Oh my God! Moradores apavorados gravaram o momento em que um deles atingiu a região com ventos de mais 200 km por hora. O tornado causou ainda uma explosão numa estação de energia. Oh my God!
Em Nashville, capital do Tennessee, um casal e o bebê deles de 2 anos morreram no trailer onde moravam. Mais de 80 pessoas foram levadas a hospitais com ferimentos. A temporada de tornados costuma ser no meio do ano. Segundo os meteorologistas, uma frente fria congelante que derrubou a temperatura em boa parte do país teria provocado o fenômeno fora de época. O governador do Tennessee decretou estado de emergência depois de visitar as áreas destruídas. E mais de 50 mil pessoas continuam sem energia elétrica. E também que marcaram o mundo é as ondas de calor que mais de 40 graus que atingiu toda a Europa. Temperaturas incrivelmente altíssimas que não se viam em anos. Então bora ver como foi essa onda de calor que marcou o mundo e o Brasil pela Europa. Na Europa, vários países estão em alerta por causa de uma onda de calor extremo. Felipe Killing. A casa do croata Ivan Dolente virou cinzas. A reforma, que durou 1 ano, terminou apenas 10 dias, ele revela. Ivan é vítima de um incêndio florestal que destruiu o vilarejo de Grebastitia, que é banhado pelo mar Adriático. Nas Ilhas Canárias, na Espanha, o fogo forçou 500 pessoas a abandonarem as suas residências. O calor extremo atingiu com força o sul da Europa. Na Itália, são 16 cidades em alerta vermelho, incluindo a capital Roma. Turistas aos montes se abanavam com leques e se protegiam com o guarda-sol. O governo italiano reforçou as equipes médicas para atender casos de desidratação. Os idosos são os que mais sofrem nessas condições. No último verão, 18 mil pessoas morreram só na Itália por causa do calor sufocante. Meteorologistas estimam que o calor extremo deve durar mais 2 semanas, já que outra massa de ar quente se aproxima da Europa. Existe a expectativa dos termômetros marcarem 49 graus no sul da Itália, o que seria a temperatura mais alta já registrada no continente. Na Grécia, a Cruz Vermelha distribuiu água aos turistas. A Acrópole de Atenas fechou por algumas horas durante o pico de temperatura, que bateu 40 graus. Calorão também na Alemanha, onde até os cachorros têm recorrido a um sorvetinho para se refrescarem. A onda de calor que veio da África foi apelidada de Cérbero, o cão de 3 cabeças que na mitologia grega guardava a entrada do inferno. E outra coisa que marcou o mundo mesmo e foi uma tragédia devastadora já vista pelo planeta foi o terremoto magnitude 7.8, os 2 terremotos magnitude 7 devastaram a Turquia e a Síria, devastaram cidades inteiras e causaram mais de 50 mil mortes. Foi uma tragédia tão grande que o mundo ficou chocado. Então bora ver como foi esse terrível desastre já visto pelo planeta, pelo mundo também. Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. E outro desastre que marcou o planeta foi a tempestade Daniel atingir a Líbia e causar mais 10 mil mortos e romper 2 barragens, destruir cidades inteiras e deixar muitas milhares ou até milhões de pessoas sem casa. Então, bora ver essa outra tragédia que marcou o mundo nesse ano. Autoridades do leste da Líbia afirmam que pelo menos 2 mil pessoas morreram e milhares estão desaparecidas após a passagem de uma tempestade provocar inundações.
A tempestade Daniel atingiu a Líbia no domingo e provocou o rompimento de ao menos 2 barragens. A força da água varreu vilarejos inteiros e deixou a cidade de Derna, no leste do país, completamente debaixo d'água. O local tem aproximadamente 100 mil habitantes e foi declarado como zona de desastre. Outras 2 cidades tiveram a mesma declaração. Autoridades internas falam em ao menos 2.000 mortos e 6.000 desaparecidos, mas é difícil dizer com precisão os números da tragédia. A Líbia é dividida politicamente e possui 2 governos diferentes, o que dificulta a confirmação. Mas o país pede ajuda internacional. A Turquia enviou hoje um avião com equipes de resgate e suprimentos. O presidente francês Emmanuel Macron expressou solidariedade e disse mobilizar recursos emergenciais. O governo americano afirmou trabalhar com as Nações Unidas para prestar socorro. E o tempo não deve dar trégua. A previsão é que a Líbia enfrente mais chuva forte nos próximos dias. E outro desastre que marcou o mundo foi várias tempestades atingir a Europa, como Bernard, e outras tempestades atingir vários países da Europa, incluindo a Rússia, incluindo todos os países. Até a Rússia e a Ucrânia sofreram com tempestade nesse ano, provocando dezenas de mortes e muita destruição. Então bora ver o que essas tempestades causaram ao longo desse ano na Europa. A tempestade do século, ou mega tempestade, como foi chamada pelos meios de comunicação social, já chegou ao sul da Rússia, à península da Crimeia e às regiões ocupadas da Ucrânia. Em Sebastopol, mais de 500 animais marinhos morreram quando o aquário local foi inundado pela tempestade. Na região onde se situam as estâncias balneares de Sochi e Anapa, centenas de árvores e muitas das estruturas metálicas das praias foram derrubadas por rajadas de vento que atingiram mais de 140 km por hora. Na Crimeia, ondas gigantes rebentaram em cima de autoestradas. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Foi declarado um dia de folga por causa do mau tempo e o estado de emergência em várias regiões da península, que foi anexada em 2014. A Ucrânia também sofre com os efeitos do mau tempo. Uma tempestade de neve deixou mais de 2.000 comunidades sem eletricidade e bloqueou autoestradas. As previsões indicam que o mau tempo com precipitação e ventos fortes vai continuar até quarta-feira. Ruas alagadas, árvores derrubadas, ondas de mais de 10 metros. A tempestade Ciarán, que se formou na costa da Inglaterra, avança pela Europa. O governo italiano declarou estado de emergência por causa dos ventos e das fortes chuvas que já deixaram mortos no país. Na Toscana, a Defesa Civil emitiu um alerta máximo de atenção. Cerca de 40.000 pessoas estão sem energia e há desaparecidos. A água começou a subir rápido como um raio. Os vizinhos que ajudaram minha mãe a sair de casa. As autoridades espanholas retiraram 800 pessoas de uma área costeira atingida por um incêndio florestal que se espalhou por causa da ventania. Cerca de 200 bombeiros trabalham para conter as chamas na região. Portos foram fechados e voos cancelados. Muitas perturbações em vários países da Europa Ocidental. Aqui na França, não foi diferente. Mais de 1 milhão de casas ficaram sem energia. Em algumas regiões, os ventos passaram dos 200 km por hora. Um homem morreu com a queda de uma árvore. Temos que ter cuidado. A tempestade ainda não acabou. 15 pessoas estão feridas, incluindo bombeiros. A tempestade Ciarán já perdeu força, mas ainda preocupa. Diversos estragos também foram registrados na Escócia e na Irlanda. E a Espanha, Alemanha, Holanda e na Bélgica. Então é isso, pessoal, vou gravar a parte 3, a final, mostrando as últimas 5 desastres naturais que abalaram o mundo nesse ano, abalaram e marcaram esse ano. E a parte 3, que é a final, e parte 5 juntando os vídeos tudinho. Então é, pessoal, um beijo, até daqui a pouco, que é outro vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.